Bom dia! E aí, mais um dia em nossas vidas. Se você está vendo esse vídeo é porque você está vivo. Ainda está vivo. Ainda está aqui e ainda tem a oportunidade cada vez mais de crescer em Cristo Jesus, de obter a salvação em Cristo Jesus. Mas como é que nós obtemos a salvação? Pelos nossos esforços, pelas nossas obras, sendo pessoas boas, fazendo sempre o bem. Não. Deus falou bem claro isso. Jesus foi muito claro sobre isso. Seus apóstolos foram bem claros sobre isso. A salvação se obtém primeiramente pelo crer. A palavra diz que em Romanos 10, tá? Romanos 10, eu vou até abrir aqui a palavra e vou ler exatamente como está escrito aqui. E eu convido você, claro, todas as manhãs, a louvar a Deus e a abrir a palavra, a buscar essa palavra, a querer cada vez mais. E vou te explicar o porquê disso. Em Romanos 10, no versículo 9 e no versículo 10, fala o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Veja aí, se com tua boca confessares e com o coração crer. Mas tem uma palavra que diz que, e Jesus fala aqui, que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Ou seja, você só vai confessar aquilo que você realmente crê. Então a crença começa por onde? Pela transformação do coração. A nossa salvação começa onde? Pela transformação do coração. Provérbios 23, 26. Filho meu, entrega o teu coração. Entrega o teu coração, para que ele realmente transforme. E ele fala o seguinte, que os teus olhos se alegrem com os meus caminhos. Por que é preciso isso? Porque nós somos, em Cristo Jesus, enxertados, somos como ramos. Lembra? Somos como ramos enxertados na videira. Em João 15, você vai ver lá, Jesus Cristo fala, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, que não der fruto, ele vai cortar. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo, quando nós entregamos nosso coração, ele passa o quê? Passamos a ser enxertados nessa videira verdadeira que é Jesus Cristo. E através dele é que nós passamos a dar frutos. Lembra, filho meu, que os teus olhos se alegrem com os meus caminhos. Ou seja, a partir do momento em que eu me alegro com os caminhos, que eu passo a buscar a Jesus Cristo, eu aceitei a Jesus Cristo, eu aceitei a salvação. Se eu aceito Ele como Senhor e Salvador, então eu passo o quê? A viver conforme a sua palavra. Então os meus olhos passam a se alegrar com os caminhos do Senhor. Mas eu te pergunto, como que a gente aprende a palavra do Senhor, senão pela palavra, pela Bíblia? Eu sei que muitas pessoas, ao longo de muitos anos, elas nunca leram a Bíblia, mas elas foram movidas a Cristo Jesus. Então, o primeiro fator que é importante em nossas vidas é a humildade. A humildade de entender que eu não sou, de maneira alguma, eu tenho os méritos pela salvação. De maneira alguma. Eu recebo ela pela graça. E te digo para você, que existem muitas pessoas que são, ao passar a vida, analfabetas sem sequer ler a palavra, mas em seu coração compreenderam, porque Deus conhece os corações. Deus sabe das nossas limitações. Ele sabe o quanto muitas pessoas estão limitadas em alguns recursos, mas não é pelos seus esforços, pelas suas obras, pelos seus conhecimentos e pela sua sabedoria que elas obtêm o crescimento espiritual, mas pelo entregar, por deixar com que Deus as conduza, pela humildade, pelo reconhecimento, e Deus transforma. E o que eu quero dizer para vocês hoje? Vamos falar um pouquinho sobre crescimento espiritual. O crescimento espiritual não é obtido pelas suas obras por si só, mas pelas obras que Cristo faz em você. Essa é a diferença.
Se nós somos como ramos em Cristo Jesus, então nós não temos como dar frutos por conta própria. O ramo dá fruto sem a árvore? Não dá. A palavra diz aqui, ó, o ramo não dá fruto. Então, ele fala, estando em mim não der fruto, ele corta. Se eu estou em Cristo Jesus e não dou fruto, ele corta. Mas por que não dou fruto? É porque você está ali, mas não está na humildade e na servidão ao Senhor. Você está com Cristo, mas não quer servi-lo, não quer viver conforme os seus caminhos. Que os seus olhos se alegrem com os meus caminhos. Nesse momento, se você não segue a Jesus realmente por completo, será cortado. Porque o primeiro passo realmente é entregar o coração. O primeiro passo é aceitar a Jesus Cristo. Ali nós somos enxertados para realmente dar frutos, para crescer com Cristo Jesus. E no seu retorno, sermos levados com Ele. Esse é o objetivo. Mas se nós não dermos frutos, seremos cortados. E o que são esses frutos? Começa pela transformação da sua vida, do seu coração. Eu falei aqui algumas vezes que os 10 mandamentos não salvam ninguém. Mas não devemos crer que agora eles não têm efeito nenhum. Porque Cristo mesmo disse a nós na palavra que Ele veio não para abolir os mandamentos, mas para cumpri-los. E Ele fala que aquele que ensinar, aquele que não cumprir o que ensinar algo diferente daquilo, será mínimo no reino dos céus. Mas aquele que pratica e que ensina será maior. Está vendo como ele fala que os 10 mandamentos não se referem à salvação, mas estão se referindo muitas vezes ao seu galardão? A palavra nos diz, e eu tento sempre exemplificar aqui, que o crescimento espiritual vem primeiramente pela crença. Ou seja, eu vou fazer o mesmo sinal que eu fiz nos vídeos atrás. Eu creio em Cristo Jesus. É Ele que me transforma. Eu entrego o meu coração a Ele. E Ele começa a mostrar os caminhos que me farão dar frutos. E onde começam esses caminhos? Começa pela observação da lei, porque ela não foi abolida. Os 10 mandamentos são como um espelho que me mostram o quão sujo eu sou, quão incapaz eu sou de alcançá-los, mas em Cristo Jesus, pela sua transformação, Ele em meu coração, Cristo, Jesus Cristo em meu coração, passa a me fortalecer de uma maneira que eu consiga observá-los, que eu consiga realmente entendê-los, que são fatores que eu tenho que trabalhar em minha vida. Está vendo que, né? Eu não estou dizendo que uma vez que você está em Cristo Jesus, você agora está completo, você está fazendo tudo conforme. Não, Ele fala, você precisa trabalhar isso e eu, Jesus Cristo, no seu coração vou trabalhar isso. Está entendendo a diferença? Que nem sequer o crescimento espiritual vem de mim, e sim de Jesus Cristo em mim. Está vendo a diferença? O crescimento espiritual vem de Jesus Cristo em mim, não de mim, para Jesus. É quando eu me deixo levar por Ele. Quando eu me deixo, me entrego a Ele. O meu convite hoje a você é que entregue o seu coração a Jesus Cristo. Entregue o seu coração a Jesus Cristo. Deixe Ele trabalhar na sua vida. Eu já recomendei a vocês aqui um livro chamado O Caminho a Cristo, da autora chamada Ellen White. Eu sei que para muitas pessoas vai virar Ellen White, mas cara, tira um pouquinho essa mentalidade da qual você nem sequer às vezes conhece, mas julga. É tão difícil você ser julgado por alguém que nem te conhece. E aqui ela fala, nos capítulos, ela fala exatamente um ponto que eu queria trabalhar, porque tudo isso que eu estou falando para você até agora eu busquei na Bíblia, e é o que ela faz. São coisas que eu falo para vocês porque aqui ó, a Bíblia me fala, não precisava nem sequer ela falar, mas quando eu encontro pessoas que realmente falam, nossa, isso é legal, isso é fantástico, porque eu vejo Cristo trabalhando na vida dessa pessoa. Essa é a diferença. E ela coloca o seguinte, que a criança ela não pode, por um desejo ou por poder próprio, aumentar sua estatura, assim como nem você tem como garantir seu crescimento espiritual por meio da sua vontade ou poder. Se uma criança não pode mudar a sua estatura, porque ela vai passar pelas fases de sua vida, assim é o crescimento espiritual. Não é por conta nossa, mas é deixar com que a vida de Jesus Cristo reine em nossas vidas. Essa é a diferença. Por isso eu te convido hoje
a entregar o seu coração. Deixa Cristo transformar você. Em sua oração, busque a Ele e fala: Senhor, transforme-me, ajuda-me a ser sua testemunha aqui na terra e que minha vida seja um motivo de alegria ao Senhor. É esse o desejo. Que Deus te abençoe e que Deus te proteja. E usando a palavra que Deus falou a Josué, quando ele começou a sua caminhada levando o povo hebreu até a terra de Canaã, no capítulo 1, no versículo 9, diz assim: ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vou repetir: ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andes. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.